Graça e paz, minhas irmãs, graça e paz. Chegamos no capítulo 16 de Romanos. Hoje eu confesso para vocês que eu fiquei assim com o coraçãozinho um pouquinho apertado, mas muito grata mesmo, porque eu creio que o Senhor, Ele está operando, em nós, está nos lapidando, nos transformando por meio da palavra dEle. E não é por perfeição, não é por conhecer a palavra, não é saber mais ou saber menos, estar pronto ou não estar pronta, mas existe uma diferença de estar disponível para o Senhor. E se você está aqui comigo assistindo todos esses dias e talvez falhou alguns dias e retornou, eu quero que você saiba que Deus, ele usa pessoas disponíveis. Não pessoas que já estão prontas, capacitadas, não é isso. Mas ele usa pessoas disponíveis para poder manifestar o poder dele através de nós. Então eu vou orar aqui com vocês para que a gente possa concluir esse último capítulo do livro de Romanos com muita alegria. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter nos ajudado a concluir o livro de Romanos. Obrigada, Pai, por toda a transformação que já aconteceu em nós por meio do Teu poder, da Tua graça. Algo, Pai, que muitas vezes não é tão compreendido por nós, por causa das nossas limitações. Mas o Senhor é tão bom que derrama o fluir do Teu Espírito Santo em nós. Pai, que esse último capítulo seja ainda mais transformador, para que elas saiam daqui renovadas, revestidas da unção que há no poder do Espírito Santo. E que tudo que elas vierem a fazer, a forma como elas vão viver a partir daqui, seja uma novidade de vida. Sempre pensando e meditando na palavra do Senhor, Pai. Usa a minha boca, seja o Espírito Santo a falar por mim, Pai, e não eu mesma. Então eu te entrego, Pai, esse último capítulo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãs? Então, mulher, eu vou resumir aqui já o início para vocês entenderem bem o que Paulo quer passar para nós no capítulo 16. Antes de iniciar o versículo, Paulo encerra essa carta focando na unidade, afeto cristão e proteção doutrinária da igreja. Então, ele vem falando sobre a unidade da igreja, o afeto cristão e proteção doutrinária da igreja. Porque é muito importante a gente proteger a nossa doutrina. Hoje, no mundo em que todo mundo quer manchar a imagem dos cristãos, né? E Paulo, ele vem aqui com essa proteção para proteger a igreja. Também fala do afeto entre irmãos, porque todos nós que estamos em Cristo, nós somos irmãos. E a unidade, nós estamos em um único corpo, que é Cristo. Então, nós nos tornamos, Jesus é tudo em nós, né? A gente se torna um corpo só, então uma única unidade. E aí, Paulo, ele inicia o versículo 1 do capítulo 16, fazendo recomendações. Ele fala assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Aqui a gente já vê um chamado. Febe, ela era uma protetora, ela protegia os irmãos em Cristo, ela protegeu Paulo, então ela estava sempre disponível a se doar. E aqui, irmãs, eu percebo o seguinte: vocês acham que ela não se machucava? Vocês acham que ela não se entristecia?
Vocês acham que elas não encontravam desânimo? Mas Paulo menciona esse chamado dela. Ele apenas eleva isso em Febe, que ela era uma mulher protetora. E isso já está em nós, né? Todas nós mulheres, a gente tem esse lado de proteção. A gente quer, quem é mãe, a gente quer proteger os filhos, a gente quer proteger aquilo que a gente defende, a família. A gente é meio que uma galinha, né? Que quer colocar todos os pintinhos embaixo ali das asas e proteger. Então isso, gente, já vai mostrando a nossa essência, que nós mulheres, nós já temos essa essência de proteção. A gente gosta de proteger aquilo que a gente ama. E ela era uma mulher que amava o evangelho. Ela era uma mulher que colocava o evangelho acima dos seus interesses. Depois que Paulo apresenta e recomenda Febe, no capítulo 3, ele diz assim: saudações pessoais. Saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria vida, a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. E aqui, gente, a gente vai vendo que Paulo vai mencionando e dando vida ao ministério, dando vida aos chamados que essas pessoas tinham. E isso pode trazer clareza para mim, para você entender, nossa, dentro do meu coração eu sou assim, eu tenho esse dom, sabe? É muito intrínseco isso em mim. Eu tenho facilidade para acolher, eu tenho facilidade para cooperar com as pessoas, eu tenho facilidade de alguma forma, aqui hoje você vai entender que você vai perceber uma qualidade, um dom, algo que você tem muita facilidade para que você entenda qual é o teu chamado. Através do que Paulo está falando, amém? E aí ele fala assim, que Áquila e Priscila eram cooperadores em Cristo, os quais eles arriscavam a própria vida, a própria cabeça, por toda a igreja. Então, eles abraçavam os gentios, né? Eles abraçavam os novos convertidos, eles não se preocupavam com a própria vida, porque receber essas pessoas era colocar a própria vida em risco. Porque antigamente, né? Hoje a gente já enfrenta muito isso. Antigamente, gente, era muito mais difícil para quem aceitava Jesus. Era literalmente colocar a própria vida em risco. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, ela também abria as portas. Eles cooperavam dessa forma, abrindo as portas da casa deles para receber a igreja. Saudem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Olha como Paulo se refere a esse rapaz. Primeiro fruto. Ele foi o primeiro a se converter, a entregar a vida para Cristo na província da Ásia. Então, quando você leva a mensagem de Cristo e alguém se converte, é um fruto do seu ministério, é um fruto do seu trabalho, é um fruto da sua entrega, amém? É por isso que a gente tem que ficar atenta à forma como nós estamos vivendo, porque existem almas que precisam muito de nós. Saudem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saudem Adrônico e Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Maria trabalhou muito pelos da igreja. E aqui, gente, eu vou falar algo sobre esse Junias. Junias, muitos estudiosos mencionam que é uma mulher.
e não um homem. Alguns falam que Andrônico e Junias é marido e mulher, outros falam que são irmãos, então a gente não tem assim um martelo, né? Mas Junias, muitos estudos falam que ao passar do original para o grego e com os acentos e as mudanças, acabou mudando pro masculino. E ela já era conhecida entre os apóstolos. Então, tudo indica que ela já tinha tido uma experiência com Deus, porque Paulo ele menciona assim: "E estavam em Cristo antes de mim". Eles já tinham experiência com Cristo. E apóstolo, gente, só é apóstolo aqueles que têm experiência com Cristo, de encontro com Cristo. Então é por isso que hoje muita gente fala que não existe mais apóstolo. E sim os apóstolos que tinham experiências com Cristo. Mas eu vejo o seguinte, que Cristo é Cristo e ele pode se revelar, né, para qualquer pessoa no tempo que ele quiser, na hora que ele quiser, no século que ele quiser. Então, aqui eu quero só trazer para vocês que Paulo está mencionando homens, está, mas existe muito mais mulheres que amaram tanto o evangelho, tanto, que é impossível não falar delas. Depois vocês deem uma pesquisadinha sobre Junias e busquem ter essa clareza de estudar a Bíblia com mais profundidade. Amém? Saudem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saudem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudem Apeles, aprovado em Cristo. Saudem os da casa de Aristóbulo. Saudem meu parente Herodião. Saudem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudem Trifena e Trífosa, as quais trabalham no Senhor. Saudem a querida Perside, olha, a querida Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saudem Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. E como é que a gente vê esse convívio, né? Como Paulo está mencionando aqui todo esse relacionamento que ele tem com essas pessoas. Ele tem alegria em compartilhar que existiam pessoas no corpo de Cristo, uns eleitos no Senhor, outros cooperadores, outros que trabalharam demais, outros que acolhiam. Então, gente, a gente vai vendo a importância de estarmos numa igreja e sermos igreja. Porque você pode estar em qualquer lugar e você ser ali a imagem de Cristo para outra pessoa, você pode ser o único contato que essa pessoa pode ter com Cristo. E é através desses comportamentos, é através aceitando o nosso chamado, é nesse relacionamento com Deus, é fazendo parte da unidade, fazendo parte do corpo de Cristo. E aí Paulo entra nos conselhos finais. No versículo 17 ele diz assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Não tem aquele ditado que fala assim, fulano só pensa no próprio umbigo? É isso aqui. Tem pessoas que usam de manipulação. E vocês sabiam que a manipulação é um tipo de feitiçaria?
Então, nós precisamos olhar para as pessoas, como Paulo já ensinou, né? A gente precisa ter o mesmo modo de pensar, mas a gente não pode ser ingênuo, de achar que todo mundo que fala de Deus é de Deus, de achar que todo mundo que está na igreja está em Cristo. Existe uma diferença muito grande. Então, tem pessoas que vai falar de Deus pensando só no seu próprio benefício e não em servir ao próximo. Estão mais preocupados no seu próprio umbigo, estão mais preocupados no seu próprio ventre. Então, eles provocam divisões entre os irmãos, entre a igreja. E aqui fica de alerta para nós. Porque esses tais não servem... eu já ia repetindo. Mas ele continua assim. Com suas palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. E aqui a gente vê muito isso hoje em dia. Tem igrejas que falam muito sobre dinheiro, prosperidade. E aí arranca até o último centavo que a pessoa tem. E isso, gente, é complicado porque a pessoa, ela também já tem algo em seu coração que é propenso à idolatria. Então a gente precisa se voltar para o Senhor todos os dias, buscar arrependimento. Eu tenho falado, né, sobre o jejum de arrependimento, porque é o arrependimento que nos posiciona. É o arrependimento gerado pelo Espírito Santo que faz com que a gente tenha um coração puro, porque só os puros de coração verão a Deus. Então a gente precisa muito vigiar a quem nós estamos ouvindo, qual igreja nós estamos frequentando e ser como Cristo falou, né? Sermos prudentes como a serpente, como as pombas, e astutos como as serpentes. Então a gente não pode, a gente precisa ter equilíbrio, nós precisamos ter sabedoria para discernir as coisas. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Olha só isso aqui. O que Paulo está dizendo? Com suas palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Porque as pessoas simples geralmente não têm maldade, geralmente elas são ingênuas. E nós precisamos entender que a gente precisa de maturidade para não ficar nessa ingenuidade. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Olha que equilíbrio aqui, né? E olha que temor ao Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Deus é um Deus que derrama paz nas nossas vidas. Então, a gente pode agradecer por isso. Senhor, obrigada, porque o Senhor é um Deus de paz e o Senhor derrama a tua paz sobre nós. E clamarmos com a palavra do Senhor. Senhor, não me deixe ser ingênua. Não me deixe ser enganada, porque quem está enganado não sabe que está enganado. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aqui, gente, toda vez que a gente pega a palavra do Senhor, nós temos uma arma poderosa. Então, eu aprendi algo. Que quando eu leio a palavra do Senhor de voz alta, às vezes eu pego a Bíblia e eu ando na minha casa inteira. Sabe um soldado, um policial, que está sempre pronto para defender a outra pessoa, né? Nem todos, mas é a missão dele. Então, a gente sempre vê eles armados, né? No exército, por exemplo. Então,
Quando a gente vai falando a palavra do Senhor no mundo espiritual, porque se você está declarando, isso está se movendo no mundo espiritual, é como se você estivesse com uma arma apontada e metralhando assim em todos os seus inimigos no mundo espiritual. Porque se ele está dizendo aqui, e dentro em breve, né? E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo de vocês, ele também está dizendo que existe uma luta espiritual. Porque ele é o inimigo das nossas almas e Deus vai pôr um fim nessa guerra. Vai pôr um basta nessa guerra, entendem? Então, até que isso aconteça, nós precisamos guerrear com o auxílio do Senhor, que é a palavra, é o poder da palavra, é o poder do louvor, da adoração. Então, muitas vezes a gente quer ficar de boca fechada, meditando ali no Senhor, o que não está errado, mas nós precisamos abrir a nossa boca. E tenham essa clareza, imaginem, visualizem isso, quando um soldado está em guerra e ele começa a metralhar, ele quer matar os seus inimigos, ele quer findar aquela guerra. É assim que nós lutamos no mundo espiritual. Lendo a palavra do Senhor em voz alta, vencendo em voz alta, porque Jesus, ele enfrentou Satanás desse jeito. Está escrito. Está escrito. Então nós somos seguidoras de Cristo. Amém? Eita, gente, eu já sinto a presença do Senhor, assim eu fico empolgada. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Quem é Tércio? Eu fui pensar, eu falei, quem é Tércio? Que escrevi esta carta. Tércio era quem escreveu o livro de Romanos para Paulo. Paulo falava para ele e ele foi escrevendo, era o escritor de Paulo. E aí eu pensei, nossa, mas eu já li tanto o livro de Romanos e eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aí eu fui pesquisar. Falei, quem é Tércio? E aí Paulo permitiu, né, ele vir e se apresentar. Que ele escreveu esta carta, mandando saudações no Senhor para os irmãos, para a igreja. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Também manda saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. E quem é Gaio? Gaio era um homem com posses que colocava os interesses de Cristo acima das suas posses, porque ele também abria as portas da sua casa para receber não só Paulo, como muitos irmãos na fé em Cristo Jesus. Irmãs, nós temos hoje uma vida muito complicada no sentido de que a gente não quer ninguém dentro da nossa casa, porque nós não sabemos muitas vezes com quem a gente está lidando. Mas é por meio do jejum, da oração, da confiança no Senhor que a gente vai cumprindo o propósito do Evangelho. Nós não podemos fechar os olhos só porque cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. O Senhor está no centro e o nosso papel é fazer a vontade dele. Então nós precisamos vigiar, porque hoje tem pessoas que usam de má fé, como Paulo mesmo já alertou, para poder tirar algo de nós. E é caminhando com Cristo, lendo a palavra, vivendo em santidade, que nós vamos saber a quem nós devemos ajudar. Amém? E vamos chegando no finalzinho, a doxologia, no versículo 25. Ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus,
único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. E amém, amém e amém. Olha, irmãs, eu termino esse capítulo cheia dos ensinamentos. Não vou dizer para você que é fácil a gente, viver nessa plenitude todos os dias, porque nós temos emoções, nós temos guerras espirituais. O diabo não quer que a gente viva na plenitude do Espírito Santo, recebendo as bênçãos do Senhor, mas nós temos um lugar. Nós temos Cristo, nós fomos chamadas para pertencer a Ele. Nós temos anjos guerreando o tempo todo por nossas almas. Então, nós temos um lugar. Então, ele diz também aqui sobre mistério, ele fala sobre as escrituras proféticas. Então, quando nós estamos falando as escrituras, isso se torna profético na nossa vida, na nossa casa. E aí a gente vai o quê? Segundo mandamento de Deus eterno para a obediência da fé. É por meio da obediência que todas as nações vão conhecendo esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, porque eu não fui a primeira pessoa a Deus chamar para vir a falar aqui do Senhor, do Evangelho. Eu apenas obedeci, eu apenas disse para o Senhor, amém, eu aceito, eu não vou mais resistir, já que é isso que o Senhor tem para mim. Então, nós precisamos viver em obediência de fé. Amém? Eu vou orar aqui com vocês. Eu quero muito, muito, muito que vocês recebam o meu carinho, o meu afeto por vocês. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui comigo e também com o Espírito Santo, porque é Ele que está operando através da minha vida. E eu quero muito, 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 muito andar com vocês para que a gente, daqui uns dias, venha ver essa comunidade crescendo no Senhor, porque essa obra é dele e não minha. Então, vou orar. Senhor, eu quero muito, muito te agradecer por cada mulher que está assistindo esse livro, que está aqui comigo, Pai. Obrigada por cada mulher que o Senhor envia, Senhor, a assistir esses vídeos. Pai, eu sei que o Senhor tem me colocado a ministrar na vida de mulheres, porque mulheres ministram para outras mulheres. E que elas sejam cheias, meu Deus, dessa renovação espiritual em suas mentes. Que o coração de cada uma saia transbordante de alegria, de fé, de obediência, de unção, de poder no Evangelho do Senhor. Que elas não venham se intimidar, que elas não venham ficar paralisadas, meu Deus, mas que elas venham pegar a Bíblia todas as vezes que estiverem entristecidas, desanimadas, angustiadas e venham declarar a palavra do Senhor nas suas vidas espirituais. Senhor, que a casa delas sejam cheias da tua presença, que o Espírito Santo flua em todos os membros da sua casa, marido, filhos, pai, mãe. Oh, Senhor, a tua palavra diz que basta um para que toda a tua casa seja salva. E nós cremos na tua palavra, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por termos chegado até aqui e já te apresento o próximo livro que nós vamos ler, Pai, que será o livro de Gálatas. Em nome de Jesus, amém? Amém, irmãs? Nós vamos ler o livro de Gálatas, porque o livro de Gálatas também fala sobre a graça. Então eu pensei em ler Coríntios, mas eu ainda percebo que tem muita mulher que precisa compreender melhor a graça, ser revestida da graça, para que depois venham conseguir viver na plenitude, sabe? Eu sei que a gente já está vivendo em plenitude do Senhor, eu profetizo isso nas nossas vidas, mas o livro de Gálatas é um livro mais curtinho e que também fala muito da graça do Senhor. Então, um beijo e fiquem com Deus e até o livro de Gálatas ou os próximos vídeos. Deus abençoe. Um beijo.